Olá, queridos alunos e alunas, mais uma aula de filosofia do primeiro ano, ensino médio. Eu sou o professor Roberto e vou explicar aqui um pouquinho do conteúdo sobre períodos e áreas da filosofia, ok? Então vamos lá, começando. Bom, no decorrer aqui dos vídeos, é possível que nós tenhamos aqui algumas dificuldades referentes ao barulho, né? Então tem muita movimentação aqui onde eu moro, realmente é bem complicado, tá bom? Então vamos lá. O que são períodos e áreas da filosofia? Nós estamos tratando aqui de uma breve introdução, ok? A ideia é fazer com que vocês, após entendido o que é a filosofia a partir da relação dela com outras formas de conhecimento, ou seja, a relação mito, religião e filosofia, nos demonstra que a filosofia é uma forma de conhecimento racional, surgida na Grécia Antiga, entre os séculos 7 e 6 a.C., com Tales de Mileto, tá bom? A partir desse momento, o que nós teremos em relação ao saber filosófico? Ele vai se desenvolver com temáticas diferentes, com assuntos diferentes, de acordo com momentos distintos da história dos lugares nos quais esse saber se desenvolve, tá bom? Então, o que são os períodos da filosofia? Vamos lá, tá? Tem uma falhinha aqui de digitação, acho que provavelmente eu ia escrever períodos, acabou passando o peri ali sem apagar, tá bom? Então, nós podemos dizer que todos os fatos que envolvem o ser humano possuem algo em comum, e nós chamamos isso de historicidade, ou seja, tudo que nós vivemos ocorre dentro de uma relação de tempo e espaço, ok? Como assim dentro do tempo e do espaço? Se nós imaginarmos, por exemplo, certos valores, então, por exemplo, se eu disser o seguinte, determinada mulher foi censurada porque a roupa dela era muito decotada. Na nossa sociedade, obviamente que isso não faz sentido nenhum. Talvez não faça para as outras, aos nossos olhos também, tá? Mas, por exemplo, se for numa sociedade árabe, né? Se for lá nos Emirados Árabes, por exemplo, Emirados Árabes, aliás, isso realmente vai ser bem diferenciado, desculpa, tá? Emirados Árabes. Isso vai ser entendido de modo diferente. Por que isso vai ser entendido de modo diferente? Tá? Porque lá os valores, o modo como as pessoas vivem, o modo como as pessoas entendem o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é justo e injusto, esse conjunto de coisas é diferente do modo daqui, do Brasil, por exemplo, como nós vivemos. Tá? Então nós estamos falando aqui, nós estamos abordando o segundo elemento aqui, o espaço, né? Eu comecei de trás para frente aqui. Então, de um lugar para o outro, os valores, as ideias, as noções a respeito de mundo, do que é homem, do que é ser humano, muda, tá? Só que essas ideias, elas também mudam de tempo em tempo. Então, por exemplo, eu disse que nos Emirados Árabes, desculpem, tá? Uma mulher seria censurada por conta da sua roupa. Aqui no Brasil tem talvez um grupo que veja a roupa como justificativa para ofender ou para praticar certos hábitos, mas a gente pode dizer que é um grupo limitado, né? Mas inclusive criticado por aqueles que já têm uma forma de entendimento diferente, mas aos moldes do século XXI, tá? Agora, se a gente voltasse no espaço e no tempo, ou seja, no espaço, estamos voltando no tempo dentro do espaço Brasil para 1850, 1870. Nesse momento, a mulher também deveria ter certo recate, né? Como se dizia aí no passado, né? Ela deveria andar aí com roupas que mostrassem menos certos contornos do corpo, enfim, tá bom? O que eu quero dizer com isso é que a filosofia, ela é um fato humano também, e ela decorre em seu resultado
desses pressupostos, ou seja, o filósofo vai produzir as suas ideias dentro de um determinado tempo e dentro de determinado espaço. As ideias mudam de tempo em tempo e de espaço para espaço. Então, o que nós pensamos hoje é diferente do que pensávamos no passado, e do mesmo modo, o que nós pensamos aqui no Brasil é diferente do que se pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, na maior parte das vezes, tá bom? Bom, então nós temos aqui uma síntese, né? Ou seja, ao iniciar os estudos das ideias de um filósofo, devemos nos perguntar sobre o lugar em que tal pensador viveu, bem como em que época ele produziu suas reflexões, exatamente para facilitar a compreensão dessa historicidade que diz respeito ao conhecimento filosófico. Não troquei a palavra para facilitar aqui, tá? Foram criados os períodos e áreas da filosofia, que a saber são 4, tá? Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea, tá bom? Bom, as características de cada uma delas aqui, eu vou fazer uma breve explicação, tá? Espero que vocês realmente leiam os textos, e aí na sequência eu vou ofertar para vocês as questões objetivas, as questões do xizinho, tá bom? Então vamos lá. Então vamos tratar aqui especificamente nesse momento da filosofia antiga, tá bom? Bom, a filosofia antiga ela surge com Tales de Mileto entre os séculos 7 e 6 a.C., e ela é produto do questionamento a respeito da origem do universo. Os primeiros filósofos procuravam entender a origem de todas as coisas a partir de um elemento. Esses filósofos são conhecidos como naturalistas. É verdade que o período antigo ele divide-se em período naturalista e também período antropológico, tá? Que diz respeito ao surgimento do estudo do homem através dos filósofos Sócrates e através dos diferentes pensadores como os sofistas, né? Que eram, na verdade, o que nós chamamos, tá fugindo um pouquinho aqui a tela, tá, gente? Não vou cortar por conta disso, não. Eu não sei por que tá fugindo, mas eu realmente não vou cortar, tá bom? Vamos lá. Vai que vai no improviso. Não faz isso, não. Vamos lá. Opa. Você vai ficar, né, meu filho? Não, voltou. O F11 deve estar meio travadinho aqui, viu, gente? Pra ele estar fazendo isso. É isso mesmo. Inferno. Ficou? Não? Deixa eu reiniciar aqui, tá? Bom, vou dando continuidade aqui com vocês, tá? Vocês vão ver as operações que vão ser feitas aqui. Ficou agora? Ficou, meu filho. Essa ficou, né? Bom, continuando, tá? Então, a filosofia antiga, ela acontece aí entre os séculos 7 e 6, né? Que é o início da filosofia, tá? E estende-se ali até aproximadamente o 5º século, 7º século depois de Cristo, tá? Onde o mundo vai passando por algumas alterações, como a queda do Império Romano, tá? E isso gera o que nós chamamos aí de período medieval, que é o nosso próximo período, tá? Então, a filosofia medieval é o período no qual a Europa se organiza em torno da cristandade, tá? A Igreja Católica passa a dominar não só o mundo espiritual, mas o mundo político, o mundo ético também, o mundo dos valores. E aí nós temos filósofos como Agostinho, conhecido pela Igreja Católica como Santo Agostinho, nós temos Tomás de Aquino, entre outros, tá bom? Tem os filósofos árabes também, Averroes, Avicena, que estão ali no finalzinho do período, tá? Então, voltando aqui, tá? Então, esse período que começa aqui no século 8 depois de Cristo, vai até o período 14, tá? Até o século 14, desculpe, tá? E a relação existente entre a fé e a razão é a principal temática desse período da filosofia, tá?
O que se questionava, por exemplo, vamos pegar aqui uma temática do período, tá? A respeito de Deus, é preciso partir da razão para chegar à ideia de que Deus existe, e com isso a fé automaticamente surgirá ou não. O homem primeiro tem a fé, e a fé o leva à racionalidade da existência de Deus. Isso é só um exemplo, tá? Para se praticar aqui. Bom, o finalzinho do período medieval, ele é marcado aí por algumas coisas, dentre os quais pelo renascimento cultural. O renascimento cultural, ele é o período no qual vão surgindo entre as pessoas que viviam na Europa valores resgatados a partir da cultura grega e da cultura romana, tá? Então, durante esse período, a razão passa a ser revalorizada, tá? Não que a fé seja colocada em segundo plano, não é isso, tá? Mas a razão passa a ser revalorizada pelo homem, e isso resulta aí no surgimento de alguns pensadores. Então a gente pode citar aqui Nicolau Maquiavel. Vamos pegar um exemplo. No período medieval, a filosofia ela se dedicava ao estudo da relação entre a fé e a razão, sempre com prevalência da razão. A política necessariamente era conduzida pela religiosidade. Então os papas, por exemplo, definiam os reis. Não que no período moderno isso acaba, até mesmo porque nós temos aí a Igreja Católica participando da colonização da América, enfim, né? Mas a política passa a ser vista de modos diferentes. Então, por exemplo, Nicolau Maquiavel passa a utilizar a ideia de que a ética cristã não deve ser aplicada na política, porque são campos distintos. É daí que surge o conceito de os fins justificam os meios, né? Ou seja, um político ele deve lançar de todos os meios necessários para alcançar a sua finalidade maior. As pessoas tendem a interpretar muito mal isso, né? Do tipo, olha, é imoral, né? Ou ruim, tanto é que a expressão maquiavélico, né, tem essa conotação de ruim, mas na verdade o que o Maquiavel estava dizendo era que talvez um pouco de falsidade, talvez um pouco de mentira, talvez um pouco de tapeação deva fazer parte aí das relações políticas, e isso não são virtudes cristãs. Ou seja, a ideia de que a virtude cristã não coincide com as virtudes que devem ser utilizadas aí na política, tá bom? Bom, nesse período também surge o que nós chamamos aí do renascimento, né, do conhecimento ligado ao mundo, né? Surgem as ciências empíricas com John Locke, tá? E o homem passa a ser visto aí como um ser mais livre frente à religião. Ao longo desse período, tá, que estende-se aí até o século XVIII, tá? Então vai do século XV ao século XVIII, o homem vai produzindo conhecimento, de modo que esses conhecimentos o levam a um estado de coisas no qual ele passa a desenvolver grandes revoluções. A revolução da produção, tá, de bens, que é a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, e se espalhou por todo o mundo, e depois a Revolução Francesa, que é uma revolução das ideias políticas, né, das ideias iluministas, que passam a desconstruir as ideias políticas que predominaram durante esse período moderno, que era o absolutismo, tá bom? Gente, para quem vai prestar um vestibular lá no terceiro ano, essa aula aqui é magnífica em termos conceituais. Tirando a patetada aqui da webcam, eu acredito que tenha sido o F11 que tenha enroscado ali. O F11 ele maximiza tudo, diminuía, ele aumentava, tá? Eu acabei me utilizando de uma linguagem informal, brincando aqui, vocês sabem, né? Bom, então dando continuidade aqui. Gente, qual é a característica do período contemporâneo? É exatamente tudo aquilo que surge a partir dessas duas revoluções, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, né? Surge, por exemplo, a ideia de que os homens devem por si só se lançar ao mercado de trabalho e procurar
o máximo possível se desenvolver no sentido individual, né? Aquela coisa do me ver como parte de uma comunidade do medieval foi desconstruída ali no período moderno e o indivíduo ele passa a ser hipervalorizado no período contemporâneo, tá? Nesse momento a filosofia passa a estudar, por exemplo, o processo de exploração do homem pelas sociedades capitalistas, entra aí Karl Marx, Friedrich Engels, entre outros, tá? E também passa a se estudar, por exemplo, o impacto, né, da evolução das ciências, enfim, na vida das pessoas. Como assim o impacto, né, da evolução da ciência e dos métodos na vida das pessoas? Nós temos, por exemplo, ao longo do século XX, ali início do século XX, com o nazismo, experimentos científicos que foram feitos, e esses experimentos resultaram na morte de milhares de judeus aí, em razão de experimentos, inclusive científicos, e a própria ideia de aplicação da ciência em certos métodos políticos. E isso passa a ser discutido por uma área da filosofia, inclusive chamada de bioética, ok? Bom, então, recapitulando aqui em 30 segundinhos, a filosofia antiga, a natureza e o homem passa a ser estudado. No período medieval, a relação entre fé e razão. No período moderno, aqui nós temos o homem racional como centro do pensamento da filosofia, ok? A ideia de que o homem é um ser livre frente à religião. E aqui no período contemporâneo, a questão da exploração do homem na sociedade e a questão do imaginário humano e também do impacto da ciência e da utilização dos seus métodos, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui a questão da clonagem humana, é uma questão filosófica. A questão do aborto é uma questão filosófica, são preocupações aí da filosofia. Bom, se a filosofia tem as suas áreas, a filosofia também, se a filosofia tem seus períodos, que é aquela divisão em tempo e espaço, a filosofia também possui suas áreas. O que são as áreas, na verdade? As áreas da filosofia é exatamente a divisão da filosofia, daquilo que o filósofo vai estudar em temáticas específicas. Então vamos pensar aqui, por exemplo, tá? Depois eu abordo aqui individualmente o texto. Vamos pensar aqui. Vamos imaginar que um pensador tentasse se dedicar a tudo que existe. Bom, a tudo que existe é muita coisa realmente. Dificilmente ele conseguiria dar conta de estudar aspectos morais ligados à ideia de bem, mal, certo e errado, éticos, que é a mesma coisa, tá? Políticos, relações de poder, metafísicos, tá? A concepção o que a gente pode dizer, da realidade como ela é concebida, estética, relação de beleza e assim por diante. Então, cada filósofo tende a se dedicar especificamente a uma área. Então tem aqueles filósofos que estudam especificamente a política, existem aqueles que estudam a educação, existem aqueles que estudam as relações ligadas à ideia de bem, mal, certo e errado, que é a ética e assim por diante, ok? Então vamos pegar aqui esse trechinho para fazer o entendimento. Podemos considerar a filosofia sendo a mãe de todos os estudos. Ela surge, a partir dela que surgem as ciências, tá? Uma vez que todos os campos eram objetos de inquisição, ou seja, de pesquisa, de investigação e reflexão dos primeiros filósofos. Por isso, podemos encontrar em seus escritos, principalmente durante o período da Grécia Antiga, preocupações e dissertações em todas as áreas, né? Medicina, física e assim por diante. Pulei aqui, tá? Claro que nessa época, essas divisões de áreas de estudo eram bem diferentes das atuais e a maioria delas nem sequer eram denominadas por esses termos. Com o desenvolvimento do conhecimento humano, os diversos campos foram sendo delimitados, né? Foram sendo definidos ali, e cada um na sua caixinha, se tornando o foco de uma área específica, com base na visão atual dos assuntos que se refere à ideia de atuação filosófica. Podemos citar, então, essas áreas, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso, então o texto ele não é tão claro nesse aspecto, tá? Então, o que é a área da filosofia? Mais uma vez, antes o filósofo estudava tudo, tá? Só que esse monte de coisas aqui
se tornou uma ciência específica. Então a medicina é uma ciência, a física é uma ciência, a matemática é uma ciência, a política é uma ciência, a história é uma ciência e a teologia também, assim como a psicologia e as demais, tá? Bom, com isso, essa divisão em ciências aconteceu a partir do período moderno. Antes da antiguidade, todo filósofo, todo estudante do corpo humano, das leis da natureza, das relações numéricas, estou seguindo ponto a ponto aqui, das relações de poder, do estudo do passado, do estudo de Deus, do estudo da psique humana, do estudo dos astros, todos os estudiosos eram conhecidos como filósofos. Então essa denominação de filósofo para tudo isso cai. Surgem aqui o que nós chamamos aqui de áreas da ciência, e aí a partir desse momento nós temos a filosofia passando a se dedicar a áreas específicas, tá? Ou seja, ela vai estudar tudo que está por trás dessas ciências inclusive, mas ela vai estudar de modo delimitado, ou seja, de modo definido, ok? O que nós temos então são, recapitulando, os períodos da filosofia divididos em tempo e espaço e as áreas da filosofia, que é o que o filósofo estuda, tá bom? Então vamos lá. Eu vou passar por algumas aqui, bem rápido, mas num próximo vídeo, tá? E aí na sequência a gente faz a nossa avaliação, ok? Então, vou me despedindo aqui de vocês. Tenham todos aí uma boa tarde.